Uma análise que precisamos fazer é quando que eu vou prescrever o treinamento a partir da frequência cardíaca? Quando que eu devo dar prioridade à frequência cardíaca? E essa resposta, ela é quando? Quando eu, num teste crescente máximo, então vou fazer uma imagem aqui, quando num teste crescente máximo na esteira, ao aumentar a intensidade, lá no teste ergométrico com o médico, aconteceu a interrupção do exercício, mesmo que não atingiu a potência máxima ainda, porque houve uma isquemia. Então vamos supor que o médico veio aumentando a intensidade do exercício. E por que eu digo médico? Porque vai ter que ter a presença do eletrocardiograma. Então no teste ergométrico, ao ir aumentando a intensidade do exercício, chegou em um momento em que houve uma isquemia, em que o eletrocardiograma demonstrou uma depressão isquêmica, então o teste foi interrompido. Qual seria o adequado? O adequado seria identificar esse ponto aqui, qual era o valor de pressão arterial, sistólica e frequência cardíaca, porque aí vai sair para nós o duplo produto. Qual o duplo produto que vai ser esse? Duplo produto isquêmico. O que significa isso? Que nessa intensidade, o duplo produto gerou uma isquemia. Então o seu treinamento vai ser abaixo dessa intensidade, abaixo desse duplo produto isquêmico. Essa é a maneira correta. Contudo, então você deveria usar o duplo produto que você identificou ali. Você junto com o médico, lembra sempre disso. Se você não for junto no teste ergométrico, o médico não vai fazer teste máximo. Não vai fazer, você não pode ter dúvida disso. Então você não pode jamais receber um teste, jamais achando que o médico fez teste máximo. Senão você vai ser quase que tosco se você acreditar nisso. Você não pode ter dúvida. O médico fez um teste crescente, já saiba que não foi máximo. Ele fez o quê? 220 menos a idade. Quando chegou próximo da frequência cardíaca baseada no 220 menos a idade, ele parou o teste. Você não vai aceitar isso. Então, se você está com um aluno de risco cardiovascular, o que você vai fazer? Você vai junto no teste, para solicitar que seja um teste crescente máximo, a fim de se analisar se perante um esforço máximo acontece alguma isquemia no seu aluno. Essa é a maneira de você trabalhar com cardiopata, com diabético, com obeso, quando você tem risco envolvido ali. Então, se você analisa pela anamnese que há um risco cardiovascular, você deve fazer o teste ergométrico com a presença do médico, porque ele tem eletrocardiograma. Mas você precisa fazer que seja o teste máximo. E não que porque vamos supor que o teste, ele parou o teste, olha a análise aqui que interessante. Ele parou o teste aqui. Então ele parou o teste aqui. Mas o seu aluno conseguiria ir mais. E aí até aqui ele fala, não houve nenhuma resposta eletrocardiográfica anormal. Não houve até aqui. Mas e se houvesse aqui, você não iria identificar. Por isso que você tem que pedir teste máximo. Caso agora nesse teste crescente máximo, antes de atingir o máximo, pode ser interrompido o teste, porque o seu aluno pode ter uma isquemia, pode ter alguma anormalidade eletrocardiográfica condizente com isquemia, e aí interromper o teste. Pode ser que, por exemplo, seja nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, a gente vai analisar o duplo produto gerado. É só analisar a pressão arterial sistólica, vezes a frequência cardíaca. Então, vou pôr aqui vezes a frequência cardíaca. Vai sair para nós o duplo produto. Você vai treinar essa pessoa cerca de pelo menos 10%, 5 a 10%, 10% a menos do que o valor que deu aqui. Então, o duplo produto verificado aqui, você vai trabalhar com ele 10% a menos. Qual é o problema?
Como para você poder saber o do produto, você precisa da pressão arterial sistólica e frequência cardíaca? No treinamento do seu aluno, seja ele na bike, na esteira, no transporte, na rua, você teria que a cada momento, a cada 2, 3, 4, 5 minutos, medir a pressão arterial sistólica e frequência cardíaca para saber se você está colocando ele numa intensidade que o do produto gerado seja menor do que aquele do produto isquêmico. Como fica inviável do ponto de vista de logística e de realidade, de aplicação, imagina você a cada 5 minutos, o seu aluno na esteira, bike, transporte, toda hora ficar medindo a pressão arterial e frequência cardíaca. Então o que você pode fazer? Ao invés de ir atrás do produto, analisa qual foi o valor de frequência cardíaca em que houve a alteração que interrompeu o teste. Então, naquele teste crescente máximo que ele fez com o eletrocardiograma, o valor de frequência cardíaca que foi atingido e que naquele ponto teve alguma normalidade cardíaca, o que você vai fazer? Vai pegar esse valor de frequência cardíaca e vai treinar agora abaixo desse valor. Então, o correto seria irmos atrás do duplo produto. No momento que houve isquemia, eu vou atrás do duplo produto. O duplo produto gerado nesse ponto que houve isquemia. Porém, na hora de prescrever o treino, como fica difícil elaborar o treino medindo a pressão arterial e frequência cardíaca a todo momento, eu vou agora atrás do quê? No momento que houve a isquemia, eu vou não olhar o do produto, eu vou olhar a frequência cardíaca que estava. A frequência cardíaca que estava, agora eu vou treinar o meu aluno abaixo daquela frequência cardíaca que estava. Pelo menos 10% abaixo da frequência cardíaca. Então, por exemplo, vamos supor que a isquemia foi atingida numa frequência cardíaca de 170 batimentos. Eu vou colocar ele para treinar abaixo dessa frequência cardíaca. Por quê? Porque com essa frequência cardíaca houve uma isquemia. Rafael, então se meu aluno chegar a 170 batimentos de novo, vai ter uma isquemia de novo? Não posso olhar isso, porque não é só a frequência cardíaca que influenciou, é o do produto, é o estresse cardíaco. E é frequência cardíaca vezes pressão arterial sistólica. Mas, contudo, como você não vai ficar analisando a pressão arterial sistólica durante o treino, você vai pôr ele para poder treinar abaixo da frequência cardíaca que foi o ponto que teve a isquemia. Então você vai pôr ele abaixo, pelo menos uns 10% a menos. Pelo menos uns 10%. Para quê? Para segurança. Até porque você sabe que a frequência cardíaca, já discutimos, é uma variável que é muito alterável. Qualquer coisa altera a frequência cardíaca. O aumento da temperatura corporal, a ingestão de água. Se hoje ele ingeriu menos água, já impacta na frequência cardíaca. Se hoje o ambiente está mais quente, aumenta a temperatura corporal, aumenta a permeabilidade aos íons que controlam a frequência cardíaca, íons sódio e íons cálcio. Então já altera a frequência cardíaca. Se porventura tiver mais frio, altera a frequência cardíaca. Se ele tomou bebidas estimulantes e ele não estava acostumado a tomar, tomou um cafezinho a mais, já pode alterar a frequência cardíaca. Então, no caso, você vai pôr ele para treinar mais ou menos, pelo menos 10% abaixo. Qual que é a intenção? É que agora as adaptações fisiológicas que vão ocorrer, hipertrofia excêntrica cardíaca, aumento agora da função endotelial do vaso sanguíneo, aumento da angiogênese, é fazer com que agora, num próximo teste, daqui 3 meses, agora o duplo produto isquêmico, a isquemia, seja atingida em um ponto maior. Ou seja, se antes foi com o produto X, ou com uma frequência cardíaca de 170, como exemplo que eu dei, é que agora o teste, a isquemia possa acontecer mais tardiamente. Num ponto que a frequência cardíaca já estava, 190 batimentos. O do produto agora é maior, o que significa que agora se aumentou a capacidade clínica e funcional dele. A isquemia, ou seja, o momento que agora o coração começa a sofrer com ausência de sangue, agora está numa intensidade maior. Você trouxe agora vida com mais qualidade para ele. Então a minha análise, quando que você vai usar a frequência cardíaca para poder prescrever o treino? Quando no teste ergométrico máximo, o momento que você identificou isquemia, você junto com o médico lá, com o eletrocardiograma, identificou uma isquemia. E aí aquele valor de frequência cardíaca que se atingiu a isquemia, você vai treinar abaixo. Você deveria usar o do produto, mas como fica irreal para prescrição de treino,
você utiliza a frequência cardíaca que foi atingida. Então, a frequência cardíaca que atingiu aquela isquemia, você vai pôr o seu aluno para treinar abaixo dela. Abaixo dela. É aí nesse momento que você vai usar a frequência cardíaca. Na minha análise, qualquer outra análise, qualquer outro quadro, que se não houve isquemia, o aluno fez um teste ergométrico com eletrocardiograma e não houve isquemia, você vai atrás do quê? De toda a análise que nós trouxemos até agora. Você vai atrás da análise de fazer, primeiramente, a avaliação diagnóstica da aptidão cardiorrespiratória. Ah, mas o cara fez acumédico, aquele resultado, não acredite que aquilo lá é verdadeiro. Você fez o teste ergométrico máximo com o médico lá, não houve nenhuma alteração eletrocardiográfica, show. Agora chega no seu programa de treinamento e faça uma avaliação diagnóstica da aptidão cardiorrespiratória. E depois faça um teste de potência máxima, seja na esteira ou na bicicleta, para poder identificar as intensidades que você vai trabalhar. Seja para poder montar o HIIT curto, o HIIT longo, o CIT ou o RST. É dessa maneira que você vai estruturar o programa do seu aluno. E aí, então, agora nesse momento que entra a prescrição da frequência cardíaca. Rafael, em qualquer outro cenário, é incorreto usar a frequência cardíaca como prescrição? Não é que é incorreto, é que nós temos variáveis mais importantes, mais adequadas e mais criteriosas para poder elaborar esse programa de treinamento. É igual se eu tenho uma Ferrari em casa, eu estou usando a minha bicicleta. Não faz sentido. Se eu tenho a Ferrari para poder fazer a minha viagem para uma cidade longa, para que eu vou de bicicleta? O que eu quero dizer? Eu tenho outras ferramentas, outras variáveis fisiológicas que eu posso utilizar para poder prescrever o treinamento. Para que eu vou usar a frequência cardíaca, sendo que ela é muito variável? Agora, se eu estou com um cardiopata que num teste crescente máximo houve uma alteração eletrocardiográfica condizente com isquemia, aí sim eu vou utilizar. Para quê? Para poder agora trabalhar com a frequência cardíaca abaixo daquele ponto em que houve a isquemia. É dessa maneira que nós vamos elaborar o programa de treinamento a partir da frequência cardíaca.